Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um quadro do Diário do Leitor. Um quadro aí que começou há pouco tempo e pretendo fazê-lo semanalmente e eventualmente também haverá outros vídeos quando der, fora da sexta-feira, mas normalmente serão às sextas-feiras. Tá bom, pessoal? E eu quero falar sobre essa leitura que eu fiz aqui. Terminei a leitura no último sábado, dia 30 de agosto, exatamente às 4 horas da tarde. Eu gostaria de compartilhar as impressões que eu tive acerca da história. Eu sei que eu já postei vídeo falando desse livro, e se você for lá na playlist Diário do Leitor, você vai ver, né, que tem um vídeo anterior lá, onde eu falo da escrita e são reflexões que eu tive no decorrer da leitura dessa história aqui, tá? Eu estava lendo a história, estava tendo a minha experiência literária, estava sendo bastante interessante e eu me deparei com a forma como foi contada, toda uma questão de ortografia e gramática que eu achei um tanto peculiar. E aí eu resolvi compartilhar naquele vídeo lá. Então, se você quer saber sobre a escrita, principalmente reflexões que nós escritores, principalmente nós os brasileiros independentes, são reflexões que nós escritores brasileiros temos, né? Em relação à escrita que nos é cobrada uma escrita perfeita. Então eu comecei a refletir sobre isso à medida em que eu fui lendo esse livro. Então, aquele é o vídeo certo para você ver a abordagem em torno desse assunto da escrita. Esse aqui é o livro onde eu vou compartilhar o que eu senti, alguns pensamentos sobre a história que está aqui, tá? O foco é esse, como essa história mexeu comigo. O que é que eu posso falar sobre isso? O que é que eu posso falar sobre o que eu acabei de ler aqui? Eu posso dizer o seguinte, esse livro, ele mexeu muito comigo. Essa história demorou para me abraçar, tá? Eu cheguei até a cogitar deixar ela para lá, mas eu pensei, tem alguma coisa nesse livro, né? Vou continuar, eu quero ver o que mais ele tem para me oferecer. Eu já tinha lido ali um bom número de páginas e o que eu tinha visto ali, assim, eu até comentei com um amigo, falei, mas se a gente pegar um filme que fala de sequestro e tem lá, né, o agente sequestrador, aquele vilão, e tem a mocinha que é sequestrada. Até então a gente não está vendo nada diferente do que está aqui nesse livro. Esse livro começa, na verdade, bem clichê. Mas aí um amigo me falou, né? Esse livro foi escrito em 1963, Fabiano. Então, talvez para aquela época, esses elementos eram uma novidade. Para aquela época, a sociedade era outra, a vida era outra, e talvez não existissem tantas histórias assim, com esses elementos que você encontrou aí. E realmente, né, aí caiu a minha ficha, porque eu tinha me esquecido desse detalhe, de que é uma história antiga. Estamos falando dos anos 60, 1963, se eu não me engano, né? Então era uma época muito diferente, era um outro mundo, gente, era uma outra vida. Só quem está aqui ainda hoje e tem memória daquela época sabe como é, né? Sabe como é que os dias de hoje estão totalmente diferentes da vida como era antigamente. Então eu fui avançando na leitura e fui avançando até que ela me pegou. Sim, o livro ele me abraçou, sabe? Essa história ela começou a me envolver de um jeito que aí eu fui virando página por página para querer ler mais e mais e mais. É impressionante, né? Que às vezes
o leitor fica perguntando, né? Esse negócio de querer virar a página e querer saber mais o que acontece, será que isso existe mesmo? Existe, tá? Existe sim. Quando a história te fisga de verdade, quando você tá ali todo envolvidão naquela situação, você não vê a hora de virar a página para ler mais, para ver o que vai acontecendo. E ao mesmo tempo em que esse autor ele sabe segurar a trama, ele não vai entregando tudo assim tão facinho, tá? Mas aí você vai pensar, então é um marasmo essa história, né? Vai ter aquela barriga, ele vai ficar ali enrolando, enrolando. Não, porque a gente vai conhecendo a personalidade dos dois personagens foco aqui na trama, o sequestrador e a pessoa sequestrada. Então, a gente quer ver a ação, a gente quer ver a coisa se desenrolando, o negócio acontecendo ali, né, e resolvendo. Mas a história, na verdade, ela se trata de mostrar a convivência no cativeiro do sequestrador e a pessoa sequestrada. Esse é o barato da situação. Esse livro, na verdade, ele deveria se chamar, em vez de O Colecionador, por que ele tem esse nome? Porque o sequestrador é o Frederick Clegg, só que ele fala para a moça que ele chama Ferdinand, né? Olha só. E ela chama ele de Caliban, que é um personagem shakespeariano, enfim, eu não conheço, não li Shakespeare, então você pega o Google e procura o que é Caliban. Ela chama ele de Caliban praticamente a história inteira. Mas ela acha que o nome dele é Ferdinand, só que o nome dele é Frederick, tá? E aí ele coleciona borboletas, por isso a capa da borboleta, por isso o título O Colecionador. É um colecionador de borboletas. Não tem uma grande coleção, não, porque ele foca naquilo que chama a sua atenção. Então ele tem uns espécimes ali apenas porque ele acha bonito, ele acha interessante. Aí ele estudou um pouco a respeito delas, isso aguçou ainda mais o interesse por elas. Então ele tem umas espécies de borboletas ali que ele coleciona. Só que agora ele partiu para a questão humana. A gente vê que a sequestrada, a Miranda, ela chama Miranda, é uma jovenzinha, tem aí seus 20 aninhos, estuda na faculdade de artes e ela já conheceu um pessoalzinho ali, né, envolvido com artes, com pintura em tela, enfim, essa coisa toda. A gente fica sabendo disso ao longo da trama, né? Principalmente quando a gente se depara com os relatos dela. Aí a gente fica sabendo um pouco mais da vida dela em torno da sua questão da arte. As pessoas que ela conheceu ali nesse nicho, o que ela vivia ali com essas pessoas, o desejo que ela tinha por um pintor de tela. Inclusive tem até uma pegada política aí nesse momento, porque ela achava que esse pintor de tela, embora ele tivesse assim, um comportamento bem sem vergonhão, né? Um cara sem vergonhão, ele gostava de dar umas fincadas, ele gostava da mulherada, ele gostava ali da safadeza. Embora ele tivesse comportamento bastante, vamos dizer, liberal e moderninho, ele tinha pensamentos políticos, sociais conservadores. Então, ali em certo momento a gente se depara com a surpresa dela, porque ela, por ser muito jovem, ainda um tanto inexperiente na vida em si, como cidadã política e social, para ela a vida estava desabrochando, né? Ela estava ali se deslumbrando com as novidades que lhe vinham. Ela tinha uma visão diferente da dele. E ele já tinha 20 anos a mais do que ela. Ou seja, ele viveu muito, né? Por isso que agora ele tinha esses valores mais conservadores, que era um contraste muito grande. A mente mais criativa, libertária,
que ela possuía. E ela se surpreendeu muito com isso. Porque como pode, né? Um homem safado, que gosta da cama, gosta da mulherada, de repente vir com essa história, né? Não entrava muito na cabeça dela essas coisas. Ela não sabia separar muito bem a questão íntima, pessoal, da questão social, do coletivo, né? Da coisa da humanidade, da população. Ela não sabia separar muito essas duas coisas. Eu estou falando isso porque foi o momento em que me marcou, na verdade, nessa história. Esse viés todo que o autor conseguiu transmitir numa história de algoz, né? De sequestro. Ele ainda conseguiu transmitir um romance que ela teve com esse pintor, e a surpresa, né, dela com esse viés político dele. Ele chamava os esquerdistas, isso fica claro aqui no livro, ele chamava os esquerdistas de gente nova. Eu não sei se era realmente esse nome, ou se de repente mudaram, né, por causa dos tempos de hoje. Pode ser que tenham mudado e colocado esse nome, gente nova. Não sei, fica aí a curiosidade para, de repente, será que no original é esse nome atribuído aos esquerdistas que o GP falava, né? Ele chama GP, que o GP chamava, eles são gente nova, né? Os esquerdistas são gente nova. Então fica a curiosidade para saber se no original era esse nome que ele atribuía. Então achei curioso. E é curioso ver como que o autor trabalhou essa personalidade desses dois, da Miranda, a sequestrada, e o Ferdinand Frederic Caliban, que é o sequestrador. A gente vê momentos ali de muita sintonia entre os dois, porque o cativeiro é bem diferente daquilo que a gente está habituado a ver, né? Porque dizem, quando fala em sequestro e vítima e cativeiro, a gente logo imagina aquele local horroroso, aquela coisa medonha, um ambiente insalubre, a gente logo imagina isso. Mas não. Na verdade, o que acontece, ela é levada para a casa dele, uma casa que ele compra, com muito gosto, porque está num local completamente isolado de tudo, de todo mundo. Ele sabe que ali ele não vai ser perturbado, ele sabe que ali ele pode ficar em paz, pode ficar sossegado, porque ali realmente é aonde o Judas perdeu as botas, entendeu? É cercado de natureza, tem uma estrada perto, sim, até porque, né, precisa de acesso ali para ele ir e vir, né? Então tem uma estradinha ali, sim, onde passam alguns carros, mas ele soube escolher muito bem o imóvel. É um imóvel grande, espaçoso, sabe, bonito, rústico, sim, né? Precisava ali de umas reformas, mas bonito, dá para se viver bem no local, né? E principalmente esse fator que para ele foi decisivo, o isolamento da sociedade. O que eu tô contando aqui não é nenhum spoiler não, tá? Eu tô falando coisas que você vai ver logo de cara quando você se aventurar nessa história aqui. Quando chegar na hora do spoiler, eu vou avisar para você. Pode ficar sossegado. E aí o que acontece? A casa é muito boa, muito espaçosa, é tão espaçosa que ela tem 2 porões. Olha só que coisa. Não basta um porão, ela tem 2 porões. Tem um que você desce, e aí nesse porão tem uma porta que vai para um outro porão. Olha só que loucura isso. E é claro que ele amou, né? É claro que ele adorou, porque aquele era o ambiente ideal para ele manter a Miranda, né? A loira jovem, maravilhosa, que ele tanto estava gostando. Então foi para lá que ela foi levada, uma casa boa, né? Você vai ver no livro como que ele arrumou todo o local para ela, né?
Não foi simplesmente aquela coisa desleixada dele deixar o lugar de qualquer jeito e socar ela lá. Não, ele arrumou tudo, tá? Ele pensou em tudo para que ela ficasse confortável ali. Ele proporcionou o máximo de conforto para que ela se sentisse realmente em casa. Então você vê essa coisa dele ser o provedor dela. Ela estava ali, na cabeça dele, ela viveria com ele, né? Cedo ou tarde ela desenvolveria ali uma vontade de permanecer com ele, e assim, na cabeça dele, eles viveriam felizes para sempre. Enquanto isso não acontece, era preciso habituá-la à sua realidade. Essa era a linha de raciocínio que ele tinha ali, né? Vamos fazer com que ela se habitue, com que ela se acostume, né? Ela depois que ela se acostumar, que ela souber que ela não vai ir embora, ela vai se conformar em ficar comigo e vai gostar. Por quê que ele pensa isso? Porque ele provê tudo para ela. Ele fala para ela: o que você quer hoje? Ela faz uma lista de coisas para ele comprar. E ela fazia isso de propósito mesmo. Primeiro foi para testar, para saber se ele realmente estaria disposto a satisfazer todas as vontades dela, porque você imagina, de repente você tá com um estranho e esse estranho fala: pode pedir qualquer coisa que eu te dou, né? Então, eu quero a minha liberdade, né? Ela pedia isso para ele. Eu quero a minha liberdade. Não, a sua liberdade não. Mas você pode pedir qualquer outra coisa que eu compro e trago para você. Aí ela entendeu do que se tratava. Então, houve momentos em que ela fazia isso para testá-lo a respeito disso, e realmente ela percebeu que não haveria limites, né? Qualquer coisa que ela pedisse, ele daria um jeito de arrumar. Mas como assim, Fabiano? E o dinheiro? Aqui no livro está explicando de onde que vem o dinheiro. No livro está explicando de onde vem o dinheiro. No livro explica que ele também tem pessoas da família, mas ele optou por viver sozinho, tá? No livro explica muita coisa. Então, depois ela passou a usar isso para deixar ele muito tempo longe. Por quê? Porque ela arrumava meios de escapar. Era o tempo que ela precisava ali para pensar em alguma coisa para escapar. Olha, eu vou falar uma coisa. Aqui havia uma convivência que às vezes era harmoniosa, às vezes a gente até fica pensando que ela de repente poderia passar a gostar dele. Olha a doideira da coisa, sabe? Haveria assim uma hipótese dela optar a viver com ele, de repente por vontade própria, uma loucura. Mas a gente pensa também, né? Não, ela vai arrumar uma brecha para fugir. Né? Tudo que ela está fazendo, a dissimulação de ser amiguinha, de corresponder a ele e tudo, é tudo show para que ela possa ver a oportunidade de fugir. E depois a gente pensa, né, que ele, de repente, ele pode sim deixar ela ir, sabe? Tem momentos em que a gente pensa nisso. Não, ele vai ter um lampejo na consciência dele e aí ele vai deixar ela ir. A gente fica lendo essa história, vai vendo o envolvimento entre os dois e vai pensando numa série de coisas. Tem momentos nessa história em que eles se dão muito bem, tem momentos em que a gente vê que não, tudo não passou de estratégia dela, né? Para ela conquistar a confiança dele e ela achar um deslize ali para que ela possa escapar. Só que isso vai se afunilando, né? O tempo vai passando, vai caindo a ficha dela de que ela não está conseguindo sair dali, as coisas vão piorando ali no convívio entre eles. Então, assim, eu acho que o nome desse livro não deveria ser O Colecionador. Eu acho que o nome desse livro deveria ser Deus está lixando as unhas para você.
porque na verdade é isso que aconteceu com essa moça. Eu vou dar agora um spoiler aqui, então estou avisando, né? Porque já estamos acabando o vídeo e eu quero muito compartilhar o que eu senti nos momentos finais desse livro. Então, a partir de agora tem spoiler. Se você não gosta de spoiler, se você acha que vai atrapalhar a sua leitura nessa história aqui, então já para a sua leitura, deixa o seu comentário aí para mim, curte o vídeo, hypa, se você puder hypar, tá bom? Me ajuda aqui no canal, ajuda o canal a crescer. Se você gosta do spoiler, então agora eu vou falar para você. Esse livro deveria se chamar Deus está lixando as unhas para você. Sabe por quê? Porque a gente não vê esse Deus que as pessoas falam nas igrejas, na religião, essa coisa amorosa cristã, até mesmo uma coisa mais espiritual. A gente não vê não, tá? Essa moça, ela foi entregue à própria sorte, ela morreu à míngua, na maior judiação. Ai, não pode falar judiação. Gente, me desculpa. Ela morreu na maior crueldade. À míngua. Pensa numa pessoa à míngua. Pensa exatamente uma borboleta capturada que fica ali. A Deus dará. E ali ela vai minguando. Passa o tempo, ela vai tendo ali seus últimos suspiros de vida. A Miranda foi exatamente uma borboleta assim, presa, vivendo nessa prisão e tendo os seus últimos suspiros de vida. Não havia mais esperança, não havia mais nada. E a gente, ao mesmo tempo em que a gente via a vida dela indo embora, assim, bem aos poucos, bem lentamente, naquela agonia, né? Foi uma agonia. Eu fiquei agoniado de ver, no estado em que ela estava, doente, né? Bem doente, mas ela não morria nunca, ainda tinha aquele fio de vida, e ela se agarrava a esse fio de vida, porque mesmo ela nem conseguindo mais se levantar, por causa da sua doença, ela ainda tentava, né? E tentava como aquela borboleta tentando bater as asas, mas estava presa. Então, mesmo nesse fio de vida, ela ainda tentava escapar e não conseguia. E a gente via ao mesmo tempo ele, né? A reação dele, tudo que se passava na cabeça dele, os sentimentos dele, como ele estava enxergando aquele momento tudo, é uma coisa doentia. Doentia mesmo. A gente não está falando aqui de uma pessoa doida, desequilibrada, que está fora da realidade, que faz coisas aleatórias, desconexas, que a gente não consegue obter entendimento. Não. A gente está falando de uma pessoa insana, mas bastante racional, uma pessoa que está muito bem centrada sobre tudo que acontece no mundo, tem pleno uso das suas faculdades mentais, tá? Tanto que estruturou tudo isso, muito bem estruturado, tornando impossível a fuga dela. Uma pessoa fria a todo momento, fria. Não dava para mexer com os sentimentos dele em nada. Mesmo ela chegando ao limite de se comportar como uma piranha, né? Porque ela tentou isso, né? Foi o último recurso que ela teve, que ela tentou, né, ser aquela piranha que se entregaria para ele e tirou a roupa e foi para cima dele, né? Não é isso que você quer? Então toma, né? Toma, me possua, eu quero ser sua. Ela achou que ela poderia envolvê-lo nesse jogo, só que ele não caiu, né? A questão com ele não era essa, a questão com ele não é a possessão da carne, porque senão ele já teria feito isso.
Ele vivia ali, só ele e ela, sem ninguém. Se ele quisesse a carne dela, ele teria feito, sabe? Ela não entendia isso, ela não conseguiu entender que ela era uma das borboletas que ele tinha ali. Sabe? Ela era exatamente como uma das borboletas que ele mantinha ali. Não caía a ficha dela. Aliás, caía, né? Tanto que ela tentou escapar. Foi mais de mês que ela ficou ali. Sabe? Ela ficou um tempão com ele, bem mais de mês que ela ficou ali. Passou um mês, ela viu que ele não cumpriu com a palavra dela, com a palavra dele, né? Que ele falou: em 4 semanas eu te solto. Deu as 4 semanas, aconteceu um negócio que eu não vou contar, e ele não soltou ela. Aí ela viu, né? Eu não vou sair daqui nunca. Eu não vou sair daqui nunca. Se eu não tentar escapar, ele não vai me soltar. Ele não vai me soltar. É angustiante. É angustiante. Agora, é isso, né? Tira essa imagem que a gente teve do sequestrador malvadão, que bota o terror e o cativeiro é uma coisa assim, porca, insalubre, né? Não, o cativeiro é uma casa maravilhosa, e ele dá todo o conforto que ela quer, em termos, né? Porque a maior parte ela fica no porão, mas o porão é bem equipado ali com o que ela precisa. E ele provê tudo o que ela quer. Tudo que ela pedir para ele, compra isso, ele vai lá e compra. Quero caviar, ele vem com caviar, literalmente, tá? Então ele é o gênio da lâmpada maravilhosa. Só que quando ela fala, eu quero minha liberdade, não. A sua liberdade, não. Você vai ficar aqui comigo. Então, é isso. Ela morreu à míngua. E eu tenho vontade, na verdade, bater uma revolta quando a gente vê a convivência deles, né? Os momentos bons, os momentos de conflito, as tentativas, inúmeras tentativas que ela fez achando que ia tapear ele, né? Que ela ia pegar ele, envolver ele, e na verdade ela nunca conseguiu. Ela nunca conseguiu porque ele é muito frio. Ele é muito frio, ele é muito sistemático, ele é muito calculista. Ele sempre estava sabendo tudo que ela fazia. Ele nunca acreditou que ela amava ele, que ela gostava dele, que ela queria ser uma amiguinha dele, né? Ela chegou a propor isso: eu posso ficar aqui com você, mas lá em cima, não aqui no porão. Lá em cima eu fico com você. Ele sempre viu nessas investidas dela aquela coisa: não, na menor possibilidade ela vai me deixar, vai me levar na polícia, eu vou ser preso, sabe? Então nada do que ela fazia, na verdade, tapeava ele. Ela às vezes achava que conseguia, porque ele entrava no jogo dela. Então era um jogo, né? Um entrava no jogo do outro ali, ficava aquela teia. Mas depois ela via que era sempre ela que ficava presa na teia dele, e não ele na teia dela. Então, foi assim, a gente vai acompanhando isso, sabe? É bem curioso. A convivência deles foi bem curiosa mesmo. Na cabeça dele, ele não estava fazendo nada de errado. Na cabeça dele, cedo ou tarde, ela ia desenvolver uma simpatia por ele, mas não daquele jeito que ela demonstrava, né? Daquele jeito ele percebia que não, que ela estava fingindo, ela estava dissimulando, né? Ele percebia isso. Então, é uma coisa tão estúpida a mente dele, sabe? Como que ele via aquela situação, porque era um egoísmo, né? Muito grande. Podemos chamar de egocentrismo, porque era sempre o ponto de vista dele, e ele não estava nem aí para ela. Ela era a borboleta da vez, né?
que estava ali para a coleção dele, sabe? E o mais revoltante disso, que quando eu li naquele sábado agora, né, dia 30 de agosto de 2025, quando eu li nesse sábado, 4 horas da tarde, aqueles 2 últimos parágrafos, eu fiquei assim, meu Deus, que vontade de você pegar esse cara e socar a cabeça dele na parede assim, pá, 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 até ele desmaiar, ou até o crânio rachar assim, e rachar o crânio, rachar a pele, e você vê que tá saindo aquele líquido, aqueles miolos e tudo. Te juro, dá vontade de você fazer isso com esse personagem. Tamanho é o envolvimento que a gente tem com a situação. Por que que vem essa raiva toda, Fabiano? Porque, olha o spoiler, já falei, né, que eu tô dando spoiler, vou falar de novo. Se você não gosta de spoiler, vai embora. Muito obrigado, curte o vídeo, deixa o seu comentário, dá um hype, tudo ajuda o canal, tá bom? Se quiser dar um valeu demais também, vou agradecer muito. Eu vou dar mais um spoiler. O que que acontece? Eu já falei que ela morreu amíngua, né? Ficou doente, ele nem aí, porque ele achava que era um truque dela. E ela foi morrendo amíngua, e a gente acompanhando, né? Até o último fio de vida dela a gente acompanha aqui nesse livro. É uma coisa tenebrosa. É tenebrosa mesmo. E literalmente, até o último fio de vida a gente acompanha. E ele fica muito mexido, né? Quando ele se dá conta que ela morreu. Porque ele não acreditava nessa possibilidade. Na cabeça dele ela ia melhorar, ela ia voltar a ser aquela moça de antes. Então para ele foi um baque muito grande. Pela primeira vez, né, a gente viu aquele baque, né? E ele estava se preparando para se churrascar também. Auto-churrascar, né? A gente tem que falar isso aqui no YouTube. Ele estava se preparando para se auto-churrascar. Na cabeça dele, ele iria se auto-churrascar, encontraria, né, cedo ou tarde, um dia, iriam encontrá-lo ali com ela, né? E ele estava planejando comprar umas coisas, transformar ali o cenário, né, onde ele seria encontrado ao lado dela, como se desse a entender que eles estavam tendo uma história de amor, como se desse a entender que eles tinham um relacionamento sério, lindo, duradouro, aquela cumplicidade, aquela coisa, né? Então ele queria dar a entender isso. Então ele precisou comprar algumas coisinhas. No que ele saiu para providenciar essas coisinhas, ele viu uma outra jovem e ela tinha alguma coisa que lembrava Miranda. Não era, ele deixou claro, não era tão bonita quanto a Miranda, mas em certos aspectos ela lembrava, né? E ele até achou bom isso, né? Que ela não fosse igual a Miranda, porque ele começou a falar que o erro dele foi esse, né? Pegar uma pessoa muito linda demais e uma pessoa muito inteligente demais, né? Então aquela parecia ser mais simples, aquela parecia ser mais bobinha um pouco. Então ele começava a pensar sobre isso, sabe? Mas ao mesmo tempo vinha na cabeça dele, não, essa história acabou, né? Então deu a entender pra gente que foi só uma ideia, né? Foi apenas uma ideia. Só que ele chega na casa dele, em vez de ele fazer todo aquele negócio que ele tinha planejado de se auto-churrascar para que encontrassem ele junto com ela, não, ele simplesmente socou ela numa caixa, enterrou
ali a sombra de uma macieira, né, pé de maçã, e resolveu viver a vida, fissurado na outra moça. É isso que me causou a revolta toda. Porque até então ele saiu de casa convicto, né? Não, vou me auto-churrascar, vou me achar junto com ela e verão que tivemos um relacionamento. Saiu de casa convicto sobre isso. E aí, de repente, volta para casa, enterra a mulher na caixa, lá na sombra da árvore, e ó, se manda planejando sondar a outra. A outra chama Miriam. Até nisso é parecido o nome, né? Miranda, Miriam. E aí ele planeja já sondar a outra. Para fazer o quê? A mesma coisa com essa outra. Gente, aquilo é colocado de uma forma que vai te dando um estado de nervo. Um estado de nervo muito grande. E aí vem essa vontade de você falar, não, tá, você entrar na história, pegar a cabeça dele e sentar assim, sabe? É isso. Então, parabéns a esse autor, porque é o autor que desperta na gente essa gama de reflexão, de sentimento, sabe? É um autor que realmente merece todo o meu respeito. Essa obra aqui, você não tem ideia como que ela mexe com você. E o mais barato nisso, terminando o vídeo, é ver o prefácio do Stephen King, que eu só li depois, eu li no domingo, o prefácio do Stephen King. Eu terminei no sábado, li o prefácio do Stephen King no domingo. E tudo que ele coloca foi exatamente o que eu senti. Que coisa, né? Que coisa louca. Parecia que o King estava vendo toda a minha reação, todo o meu sentimento durante a leitura desse livro aqui. Esse prefácio do King é bem interessante. Mas é isso, ele tem spoilers, né? Então eu li depois da história. Eu não li antes, não. Ele está antes da história, mas eu preferi ler depois. É isso, pessoal. A moça morreu na maior crueldade e ele já estava ali arquitetando, né, para pegar a outra. E é por isso que eu falo, o nome desse livro deveria ser Deus está lixando as unhas para você, porque aonde que está Deus em todo esse momento que eu vi aqui, tá? É um livro envolvente, mas ao mesmo tempo pesado. Vou ficando por aqui. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.